escutar uma música hoje que tem a ver com o finalzinho do capítulo 45, que é um chamado para o evangelismo. Os últimos versículos ele falam assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Eles não falam que Jesus Cristo é o Senhor, mas com certeza a obra do Senhor Jesus, né, no mundo, o reconhecimento do Messias, né? Vamos estar entrando em adoração ao Senhor. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior será. Mais uma vez, vem, vem. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior será. Toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior será. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que aquece o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, com Teu conhecimento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que molda o nosso pensamento, a nossa mente e que principalmente, Pai, vivifica o nosso espírito. Obrigado, Deus, por esse momento da devocional, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos
encoraje, que o Senhor nos molde e nos faça crescer em entendimento, em conhecimento, em maturidade e em amor por Ti, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? A gente vai ver então o capítulo 43, 44, 45 hoje. Tá? E amanhã a gente termina esse bloco, né, do 46, 47, 48. O primeiro terço da segunda parte de Isaías. Né? Então, Isaías, mais uma vez, né, ele é dividido em dois blocos, que nem a Bíblia, né, Velho Testamento, Novo Testamento. Tem 39 capítulos na primeira parte e 27 capítulos na segunda parte. E a segunda parte é dividida em três partes. As três partes, elas são divididas em 9 capítulos. Cada parte é dividida em 9 capítulos e a gente está exatamente no meio do primeiro terço do segundo bloco de capítulos de Isaías, tá? Vamos lá, a gente vai ver o capítulo 43. O capítulo 43, ele começa com um título, pelo menos na NVI, que fala o único Salvador de Israel, ou na revista atualizada que fala só Deus resgata Israel, né? E é muito interessante, muito importante a gente entender esse capítulo 43. O capítulo 43 começa, versículo 1 e 2, dizendo assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Amém. Então, esses dois versículos do começo da palavra, eles trazem para nós uma ideia de quem é esse Deus, né, e como ele age nas nossas vidas. Pessoal, eu vou mudar aqui o fone de ouvido, o microfone, tá? Deixa eu ver se vai acabar. Vocês conseguem me escutar? Conseguem me escutar? Não dá para ouvir nada. Agora sim. Tá, beleza.
era a Igreja Metodista das Filipinas, da Índia, do Bangladesh, do Camboja, do Nepal, do Sri Lanka, de Mianmar, de Hong Kong, Taiwan, Congo e África do Sul. E eram mais de 90 pessoas, quase 100 pessoas, e cada um compartilhando e ouvindo um treinamento sobre como alcançar os nossos jovens para o Senhor Jesus. E eu vejo, sabe, que olha só quantos países, só nessa reunião que eu tive hoje às 6 da manhã, já tem mais de 10 países. Imagina todas os cristãos do mundo, todos os remidos, o remanescente de Israel, o remanescente do povo, da humanidade que serve ao Senhor Jesus, que busca o Senhor Jesus, todos juntos, adorando e glorificando o nome do Deus a quem a gente pertence. Isso é muito bonito, né? E o texto ele está falando: não tenha medo, porque eu estou com você. Eu acho que essa é a palavra que encoraja as nossas vidas, pessoal. Você precisa ter essa frase no seu coração, você precisa ter essa frase na sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. E não é o pastor Joel que está com você, porque eu só estou um pouquinho aqui, uns minutos com vocês, mas Deus, ele está 24 horas com vocês. Não tenha medo. Se você olha para Deus, se você olha para a eternidade, você não tem medo das dificuldades. Você entende? Se você foca em Deus, você não tem medo das dificuldades. A gente tem medo das dificuldades quando a gente foca aonde? Nos problemas e nas dificuldades da vida. Então, assim, foca em Deus. Coloca o foco da sua vida em Deus, que Deus vai sempre estar com você. Então, até o versículo 7, a gente vê aqui que, na verdade, é uma direção geral do que Deus é e quem é o povo desse Deus, né? Então, é um pedaço que fala sobre identificação. Aí vai começar do versículo 8 até o versículo 10, ele fala que são as testemunhas do Deus vivo. Olha comigo, versículo 8 diz assim: traga ao povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou coisas passadas, que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e atendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nem haverá outro depois de mim. O que ele está falando aqui? Ele está falando que existe um povo idólatra. O que é um povo idólatra? Povo idólatra é um povo que acredita em algo que tem olhos, mas não vem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que são surdos, né? E quem são? Eles são os ídolos. Os ídolos, eles têm olhos, mas eles não enxergam. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles são surdos. Por quê? Porque eles não entenderam quem é o verdadeiro Deus. E aí tá aqui, depois ele fala: testemunhem, testemunhem e provem que vocês estavam certos. E aí esses idólatras, eles vão falar assim: poxa, é verdade, é verdade. Eu devia ter entendido isso antes, de uma certa maneira, né? Eu devia ter entendido melhor essa é, essa ideia de que só existe um Deus, né? Então é testemunhas de que Deus é o Deus vivo de Israel e o único Deus das nossas vidas, né? Então, assim, esse é o versículo 8 a 10, né? Então, daí ele termina esses versículos dizendo assim: olha, antes de mim não houve ninguém igual a eu, e depois de mim não haverá nunca nada semelhante ou parecido comigo. Versículo 11 até o versículo 15, então Deus vai trazer mais uma vez a sua identidade para nós. Você precisa reconhecer a identidade de Deus. E aí o versículo 11 diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou o Deus
declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar ninguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer, né? É uma frase, acho que é uma frase antiga que a gente usava, falando assim, agindo eu, quem impedirá, né? Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, como que a gente pode frear a ação de Deus na vida das pessoas? Então, ele está falando da sua identidade, ele fala eu mesmo. Ele está falando dele mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou o Redentor, eu sou o Santo de Israel. Versículo 15 ele fala: eu sou o Senhor, eu sou santo, eu sou Criador e eu sou Rei. É interessante como a gente vê assim que Deus tá falando e tá mostrando para nós quem ele é, qual é a importância dele nas nossas vidas, que ele é o mais importante para nós, né? Então, o versículo 15, né? Eu não li aqui, o versículo 15. Daí depois tem o do versículo 16 até o versículo 21, fala sobre os feitos de Deus. Os feitos de Deus estão registrados aqui. Diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. Eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até o deserto vou abrir um caminho de riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamaste o meu louvor. Olha os feitos de Deus aqui. Deus está falando que ele acabou com os nossos inimigos, ele está falando que ele está preparando o caminho, ele está trazendo um caminho pelo mar, um caminho que leva para onde, Deus? Para onde, pessoal? O caminho que leva para o relacionamento com Deus. É isso que Deus está falando. Eu estou preparando esse caminho que vai te levar para perto de Deus. O versículo 18 ele fala assim: você esqueçam o que foi e não vivam do passado. De uma certa maneira, ele está falando assim: o que ficou, o que já passou, pessoal. Vamos viver em novidade de vida, vamos olhar para frente. E aí ele diz no versículo 19, o versículo 19 é maravilhoso, ele fala assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Né? E quando ele fala estou fazendo uma coisa nova, que significa que ele está fazendo uma coisa nova? O milagre, talvez próximo disso aqui seria o milagre da volta dos exilados da Babilônia para Jerusalém, mas eu entendo que é muito mais que isso. Olhem, quando ele fala assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, é a vinda do Senhor Jesus. Deus, ele quer resolver o problema maior. Deus quer resolver o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é o Covid-19. O maior problema da humanidade não é a pobreza. O maior problema da humanidade não são as doenças e as catástrofes e os ataques terroristas que acontecem no mundo. O maior problema da humanidade é o pecado. E Deus quer resolver o pecado. E quando a palavra de Deus diz assim, estou fazendo uma coisa nova, é que ele está trazendo uma notícia nova, uma boa notícia, as boas novas. E eu falei para vocês ontem o que significa as boas novas. As boas novas significa o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a morte do Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos encontrar o caminho, a verdade e a vida que nos levam ao Pai. Não existe outro caminho que nos leve ao Pai a não ser o próprio Jesus Cristo. Não existe outra religião, outro ídolo, outra filosofia que possa nos levar a Deus. As pessoas costumam dizer assim:
que Deus está no topo de uma montanha e não importa de onde você sair, você vai chegar nessa montanha. Ele é um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, não é verdade, porque só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Então essa é a coisa nova. É muito importante você entender isso. Abre comigo em Colossenses capítulo 2, 17. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, ó: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que interessante, né? Colossenses está falando assim: todas essas coisas que você está vendo, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história do povo de Deus, a história dos juízes, a história de Jó, de Ruth, de Esther, a história dos reis, de Davi, de Salomão, dos profetas, todas essas histórias são sombras que, na verdade, apontam para uma verdadeira realidade. E essa realidade se encontra onde? Em Cristo Jesus. Jesus é o firme fundamento, Jesus é o alvo principal das nossas vidas. Se existe algo que Deus gostaria que todos nós entendêssemos, vivêssemos e adorássemos, é o Senhor Jesus em nossas vidas, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Versículo 22 até o 24, voltando lá para o nosso Isaías 43, tá? Ele vai trabalhar a ideia de que houve uma rejeição do povo, né? Então, 22 diz: contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe as ovelhas de holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não os sobrecarregarei com ofertas de cereal, nem deixei exaustos com exigência um incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática e nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Então a gente vê aqui que houve uma rejeição do povo de Deus, mesmo Deus se mostrando real, verdadeiro, amando, dando para Israel um senso de pertencimento. O povo de Israel se desviou do caminho do Senhor, né? E aí o texto continua dizendo, no 25 até o 28, dizendo a misericórdia de Deus, né? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus portas-vozes se rebelaram contra mim, por isso envergonharei os líderes do templo, entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Isso aqui é uma consequência do desvio do povo de Israel. Mas Deus, o Deus de misericórdia, ele quer apagar todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que esse Deus, ele está no capítulo 43 aqui, tentando mostrar sua identidade, mostrar quem nós somos e mostrar os feitos dele e como que ele vai agir na sua misericórdia. Do capítulo 44, na verdade, existe um bloco do capítulo 44 até o 45, mas até o versículo 23, ele segue a mesma sequência do 43, tá? Aí depois do 44, 24 a 28, vai estar falando sobre um outro bloco. Então, vamos continuar o capítulo 44, que o tema dele é Israel, o escolhido do Senhor, ou o Senhor é o único Deus no outro título. Vamos ler do 1 ao 5, versículo 1 ao 5 diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, aquele que o formou no ventre e o ajudará. Não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi.
pois derramei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Então a gente vê aqui, esse texto ele está falando que é muito importante a gente entender a obra do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque esse Espírito de Deus vai ser derramado sobre as nossas vidas e tem sido derramado de descendências a descendências daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, né? Então, assim, nós estamos vendo que essa bênção, ela vai vir para os descendentes. E eles brotarão como relva. Então, vai ter muitas pessoas se chegando na presença de Deus, se convertendo ao reino de Deus, se convertendo ao chamado da salvação do Senhor Jesus. E eles vão fazer o quê? Eles vão falar assim, olha, eu pertenço ao Senhor. E alguns vão chamar, não, eu sou Jacó. E outros vão colocar, vão escrever na mão, assim, eu sou do Senhor. Na verdade, isso é um senso de pertencimento das pessoas que estão conhecendo a Deus, das pessoas que estão se entregando para Deus, que estão vivendo essa salvação que Deus tem para nós. Versículos 6 a 8, então, Deus ele chama os idólatras de volta para entenderem que só existe um Deus. Olha a misericórdia de Deus, né? Então, o 6, ele diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que ele o anuncie, que ele declare, exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci o meu antigo povo, o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo, eu anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás. Então, assim, a gente vê assim que ele está mostrando que ele é um Deus vivo, ele não é uma estátua, ele não é um Deus que não tem efeito na vida das pessoas, né? Ele é o primeiro, ele é o último, além dele não há ninguém, né? Então é muito importante que ele está dizendo assim que para os idólatras, voltem-se para o Senhor, busquem ao Senhor, porque só um é Deus. O versículo 9 até o 20, a gente tem aqui um texto que fala da loucura da idolatria. Você criar ídolos e colocar ídolos na frente de Deus é uma loucura, mas é incrível que a humanidade ela tem essa tendência para criar ídolos. Ela tem a tendência para colocar coisas na frente de Deus. A gente tem Deus nas nossas vidas. Muitos de nós falam que não, eu sou cristão, eu vivo Deus na minha vida, mas eu fico pensando, sabe, os católicos, muitos católicos dizem assim, eu sou católico praticante, ou eu sou católico não praticante. E às vezes os evangélicos dão risada disso, mas eu acredito que existe evangélico praticante e existe evangélico não praticante também, sabe? Existem aqueles que se dizem cristãos, mas que só busca Deus de domingo. E olhe lá, né? E olhe lá, um domingo sim, um domingo não, né? Outro não, depois o outro sim, uma vez por mês busca Deus. Aí ele fala assim, não, eu sou um cristão praticante. Será que você é um cristão praticante? Será que você tem realmente vivido Deus na sua vida? Ou você tem colocado outras coisas na frente de Deus? Ou você tem colocado outros deuses na frente do nosso Deus verdadeiro, né? Então, do versículo 9 ao 20, ele trabalha essa loucura da idolatria. Olha, todos os que fazem imagem nada são. As coisas estimam
são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem. Quem é que modela o Deus e funde uma imagem que nada serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Então, assim, eu vou pular um pouco essa parte, senão a gente não vai conseguir acabar, mas assim, eu vejo que é uma loucura você ser um idólatra, você criar ídolos na sua vida. É uma loucura, porque esses ídolos que a gente cria para nós, eles não dão respostas verdadeiras que nos levam a um Deus verdadeiro. Esses ídolos, eles não satisfazem a nossa alma, porque o único que pode satisfazer a nossa alma e vivificar o nosso espírito é o Senhor Jesus. É por isso que esse capítulo está falando: quando o meu espírito descer sobre vocês, vocês vão experimentar a verdadeira satisfação da alma. É claro que você é cristão, você já aceitou Jesus no coração, mas você ainda sente um vazio. Esse vazio é um negócio esquisito, porque às vezes é o vazio da carência, né? Às vezes é o vazio de estar se afastando de Deus, né? Mas assim, se você encontrar e se você viver intensamente todos os dias com Deus, Deus vai sempre vivificar o seu espírito e você vai se sentir uma pessoa completa no Senhor. Então, o versículo 21 até o 28, esse capítulo trabalha a questão do livramento, a promessa do livramento. Então ele diz: lembre-se disso, Jacó, pois você é o meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo, ó Israel, não te esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, e se fossem como se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volta para mim, pois eu resgatei. Cantem de alegria aos céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto a profundezas da terra, irrompam em canções, vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, ele mostra a sua glória em Israel. Então é importante a gente ver esse desejo do Senhor em resgatar o seu povo. Pessoal, olha essa frase, olha essa frase. Deus está olhando para você e falando: volta para mim, volta para mim. Puxa, é uma frase tão impactante, né? A pessoa estava compartilhando outro dia que lá no Amazonas eu encontrei uma senhora num supermercado e eu sei lá o que aconteceu, o Espírito Santo falou para eu pegar uma coisa que tinha caído no chão da prateleira. Aí eu coloquei a coisa na prateleira de novo. Aí a mulher me perguntou: por que você fez isso? Eu falei: porque a coisa caiu no chão, era um bacon. Porque o bacon caiu no chão e eu coloquei na prateleira de novo. Ela falou assim: não, mas você não é funcionário daqui do supermercado? Você é funcionário? Eu falei: não. Então por que você fez isso? Eu falei: ah, senhora, é o seguinte, eu acho que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para a senhora que Deus está com saudade da senhora, que Deus está falando: volta para mim, que Deus está com saudade de viver do seu lado. E aí a mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar no meio do supermercado, e aí eu achei que era uma pegadinha, mas assim, eu vejo que muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus e se afastaram dos caminhos do Senhor. E eu acho que esse versículo 22 é algo que eu e você precisamos colocar em prática e chegar para essas pessoas que estão se afastando de Deus e falar para eles: Deus está falando para você, meu irmão, voltem para mim, volte para mim, pois eu resgatei. Eu acho que isso é muito importante, pessoal. Você e eu, nós precisamos ter esse senso de urgência, esse senso de resgate daqueles que estão se afastando do Senhor. E falar para eles, pelo menos avisar: pessoal, você precisa entender, Deus está chamando você de volta. Deus quer você perto dele de novo. Não se esqueça disso, né? Então é muito importante. Aí, quando a gente começa, então,
esse versículo 24 até o 28, ele fala do comissionamento de Ciro, porque aí entra a pessoa de Ciro, mais uma vez, como resgatador do povo, como aquele que vai restaurar o templo, o povo vai voltar do exílio para Israel, para Jerusalém, para Judá. E aí, esse 24, ele traz essa ideia. Assim diz o Senhor, versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor que formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espalhei a terra por mim mesmo. Que trabalha os sinais dos falsos profetas e faz os tolos adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre predições dos seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada e as cidades de Judá serão construídas e as suas ruínas eu a restaurarei, que diz às profundezas aquáticas, sequem-se e eu secarei os seus regatos, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, realizará tudo o que me agrada, e ele dirá acerca de Jerusalém, e será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então a gente está falando que vai haver uma restauração completa, sendo realizada através desse camarada, do Ciro, o rei da Pérsia, que vai dominar sobre aquele que dominava, né? Então, assim, o povo de Deus foi escravizado, foi exilado por conta dos babilônios. Mas vai haver um povo mais forte, que são os assírios, e o rei Ciro ele vai dominar sobre todas as coisas. E ele vai ser o redentor usado. É importante a gente entender isso, né? O rei Ciro, ele era um ímpio, ele não era do povo de Deus, ele era um gentil, mas mesmo ele foi usado pelo Senhor para resgatar o povo e para que a cidade de Judá, de Jerusalém, fosse restaurada, para que o templo fosse reconstruído. Então, o versículo 26 do final fala assim, e as ruínas eu as restaurarei, né? Então, assim, e ele diz assim no versículo 28, acerca de Ciro, ele é o meu pastor. É interessante você entender isso, tá, pessoal? Não é que o Ciro é Deus e é Jesus Cristo, não. Mas Ciro, ele foi usado pelo Senhor para apacentar as ovelhas de Jerusalém, né? Então, não entenda que o Ciro é alguém como Jesus. O Ciro não é alguém como Jesus, mas de uma certa maneira ele agiu, ele teve uma ação que representou a salvação de Jesus Cristo para o povo e a restauração de Jerusalém e do templo, o lugar de adoração. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Aí a gente entra no capítulo 45. A gente entra no capítulo 45, né? E o capítulo 45, ele vai estar trazendo o sucesso de Ciro. Então essa parte ela vai falar sobre o sucesso de Ciro. Do versículo 1 ao versículo 8, ele chama Ciro de ungido do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações. É o versículo 1 até o versículo 8, né? E do versículo 2 diz, eu irei adiante de você e aplanarei os montes e derrubarei as portas de bronze, romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo o título de honra, embora você não me conheça. Olha que interessante. Embora você não me conheça, eu que estou fazendo tudo isso. Versículo 5 diz assim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente e o poente saibam, todos que não há ninguém além de mim. Tá vendo? O Ciro, mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele não admita que é Deus agindo, Deus está agindo através
da vida desse homem. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derramem nas nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador. Ai daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Fui para o 9, mas até o versículo 8. Né? Então, a gente vê que é importante a gente entender essa ação de Deus. Né? Aí vai, do versículo 9 em diante, pessoal, do versículo 9 em diante, ele vai falar sobre o plano de Deus. E como eu falei para vocês, desse bloco aqui, ele está falando sobre Ciro e está falando do plano de Deus para resgatar o seu povo e o plano de Deus sobre esse povo que pertence a ele. Então, do versículo 9 até o final, versículo 25, ele vai trazer, então, o plano perfeito de Deus para Israel. E esse plano de Deus, ele é dividido em cinco pontos. São 5 pontos do plano de Deus. Então, são 5 planos dentro do plano de Deus. O primeiro plano vai o versículo 9 e versículo 10, que é chamado de plano incontestável. Não tem como negar que o plano é de Deus. Né? Então, o versículo 9 e 10, ele diz assim, ai daquele que contende o Criador, aquele que não passa de um caco, acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Né? Então, assim, é incontestável a ideia de que Deus, ele é o criador e ele é o planejador de tudo, né? Então, assim, é importante você entender, né? Às vezes a gente contesta a Deus, né? A gente fala assim, ô Deus, eu acho que você falhou aí em algum lugar aí, acho que não deu certo, hein, Deus? Acho que você falhou em alguma coisa, você colocou o presidente errado, você deu a direção errada, o ministro da saúde errou, hoje a gente está sem ministro da saúde, e Deus, eu acho que você errou. Quem é o barro para falar para o oleiro que ele está errado? Você entende? É mais ou menos isso que Deus está falando. Você precisa reconhecer a soberania, a graça de Deus nas nossas vidas e simplesmente se submeter à autoridade divina e à direção de Deus sobre as nossas vidas, né? Então é um plano incontestável. Segundo ponto do plano de Deus é o plano consistente. O plano consistente, do versículo 11 ao 13. Então ele diz assim, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o meu trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. As minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas e eu levantarei este homem em minha retidão e farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, a gente vê que existe um plano consistente. Olha só a consistência do plano. Deus está falando, eu vou levantar um camarada, esse camarada é poderoso, ele é um rei, dominador de toda a região, e ele vai fazer o quê? Ele vai libertar você do cativeiro e vai te trazer de volta para o seu lugar, que é Jerusalém, que é Judá, que é Israel, e aí esse camarada, eu vou fazer com que ele pague e ele invista na reconstrução do templo e da cidade. Olha que coisa maravilhosa, né? É um plano consistente. Sabe, pessoal, às vezes a gente faz planos,
E os nossos planos são muito subjetivos, talvez por isso que a gente não alcança nada. É porque a gente não colocou um plano consistente. Deus trabalha com planos consistentes. E a gente precisa buscar planos consistentes. Ah, você quer alcançar isso? Tá bom. Então, para alcançar isso, a gente precisa dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, para a gente chegar em algum lugar, né? Então, Deus está querendo ensinar a gente o quê? A planejar. Ensinar a gente a criar planos consistentes. Planos que tenham cabeça, meio, que tenha começo, meio e fim. Que tenha uma perspectiva. Sabe, pessoal, eu tenho participado de um grupo de pastores que tem falado que a pesquisa é fundamental para o crescimento de uma igreja. Se a gente não faz pesquisa, se a gente não ouve o que está acontecendo dentro da nossa igreja, a gente não tem como projetar planos consistentes para poder crescer mais. E aí, se você crescer sem um plano, o que acontece? Uma hora você desfalece, porque você não consegue suportar. É mesmo que você criar uma casa só com tijolos. Você não pode criar uma casa só com tijolos, porque uma hora o tijolo começa a cair, porque ele está tudo empilhado, uma hora ele começa a cair. Você precisa fazer uma base de sustentação, você precisa construir pilares de concreto e aí sim colocar os tijolos. Você entende? Um plano consistente. Deus, ele quer que nós tenhamos um plano consistente e não só ficar falando, não só ficar pensando, não só falar em filosofias subjetivas, mas ter um plano consistente. Eu gostei muito disso, isso tocou muito no meu coração, né? Eu acho que nós precisamos ser líderes que tenham uma perspectiva, um projeto, né? E uma ousadia em colocar planos diante do Senhor. É claro que o nosso plano, ele pode ser mudado por Deus a qualquer momento, porque a palavra diz, os homens fazem planos, mas o plano final vem da onde? Vem de Deus, né? Então, assim, eu vou fazer planos, Deus, mas, assim, o seu plano é o final. Então, faz a revisão dos planos, coloca o teu plano em cima do meu, e eu quero ser obediente e fazer a tua vontade. Terceiro plano que a gente vai ver aqui nesse texto é o plano universal. O plano universal, que ele está no versículo 14. O versículo 14 diz: assim diz o Senhor, os produtos do Egito, as mercadorias da Etiópia, aqueles altos sabeus, passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Ou seja, a gente vê que todos os povos vão reconhecer. Quando esse Ciro começou a dominar todas as províncias ao redor, a gente estudou isso quando a gente leu Crônicas, né? Quando a gente leu Reis. Esse rei o assírio, ele dominou ele dominou 127 províncias. Imagina quantos povos foram submetidos à autoridade desse homem chamado Ciro. E na verdade, o que isso está mostrando para nós? É que as pessoas de todas as nações, o resgate e a salvação de Jesus Cristo, o plano da salvação de Deus para a humanidade é universal, é para todas as nações, é para todas as pessoas e de todos os lugares vão reconhecer que o Senhor é o Deus de todos, né? E então é muito importante dessa restauração universal do futuro glorioso que vai acontecer para Sião. E o quarto plano é o plano correto. A palavra fala sobre o plano correto, versículo 15 a 17. Verdadeiramente tu és o Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, e juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Então é um plano perfeito, é um plano correto. E é interessante você entender, eu queria que você pudesse entender essa frase. Ele diz assim:
Verdadeiramente tu és o Deus que se esconde. Numa outra versão, essa palavra esconde é trocada pela palavra mistério ou misterioso, né? Deus é um Deus misterioso. Por que ele se esconde? Por que ele é misterioso? Porque ele usou Ciro, que era um ímpio, e que todo mundo olhava para Ciro e olhava um ímpio que não era do povo de Deus, mas atrás, escondido atrás do Ciro, estava quem? O Deus de Israel, o Deus de todas as nações, o Deus criador dos céus e da terra. Ele estava escondido atrás desse rei Ciro, porque tudo que o rei Ciro fez, todas as suas bênçãos que ele trouxe para os povos, toda a libertação que ele trouxe, a restauração, é um Deus escondido atrás de alguém que está trazendo bênçãos para as pessoas. E é interessante você pensar isso. Eu fico pensando, sabe, pessoal? Eu queria ser, não que eu quero ser ímpio, mas assim, eu fico pensando, Deus, eu quero ser Ciro. Que eu quero ser uma bênção para as pessoas. Mas eu quero que todos entendam que não é eu que faço, mas é o Senhor que faz através de mim. É o Senhor que me usa. É o Senhor que capacita, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me dá sabedoria, é o Senhor que me dá direção, é o Senhor que me dá ânimo para eu correr atrás daquilo que é para a glória do Senhor. E eu quero, Deus, que o Senhor... eu não quero só que o Senhor fique escondido em mim, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, é o Senhor agindo através da vida do Joel. E eu queria que cada um de vocês pudesse entender isso. É o Senhor agindo através da minha vida. Sabe? É fabuloso, pessoal. É maravilhoso como Deus age nas nossas vidas, né? E ontem eu estava falando com uma pessoa que tem assistido nossos cultos e que conheceu a Deus, que tem entregado sua vida para Jesus, é um negócio fantástico. Ele falou assim, Pastor Joel, ele falou assim, né? Pastor Joel, o que você está fazendo é maravilhoso, orgulhe-se do que você está fazendo porque está surtindo muito efeito. E eu fiquei pensando, ele está falando de mim? Ele está falando de mim? Não, ele não está falando de mim. Ele está falando do Deus que habita em mim, do Deus que está agindo através da nossa igreja, do Deus que está se manifestando através das lives daquelas 7, 8, 9 pessoas que estão servindo lá na igreja no domingo de manhã, que chega cedinho para arrumar todo o cenário, todos os equipamentos, computador, câmera, que treina os louvores para poder cantar lá no louvor, que traz a mensagem, que faz a oferta, que organiza todas as coisas, pessoal. São pessoas que estão sendo usadas, mas é que quem está agindo? Não somos nós. Pessoal, se fôssemos nós que estivéssemos fazendo, a gente ia ter uma limitação muito grande, mas quando é Deus que age, quando é Deus que faz, a gente atinge pontos que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, hoje, eu achei tão engraçado, né? Hoje o bispo da Filipinas, ele falou para mim, olha, que bom que o pastor Joel lá do Brasil está aqui, e eu quero que ele compartilhe aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Para quem? Para o Bangladesh, Camboja, África do Sul, Vietnã, Índia, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Hong Kong, Taiwan, Congo e África do Sul. Olha que engraçado, né? Então, assim, a gente não faz ideia de como Deus age, né? E quando a gente se dispõe a Ele. Sabe, eu entendo isso, pessoal. Deus, ele não vai agir. Deus, ele não vai te obrigar a agir para benefício dele. Mas você precisa se dispor. Falar, Deus, estou aqui. Deus me usa. Eu quero ser um vaso frágil, mas um vaso que transborda a tua presença para glorificar o teu nome, para proclamar o teu reino, para concretizar o teu plano. Então vamos lá, o último plano então desse bloco aqui é o plano evangelístico, que vai do versículo 22 até o versículo 25. O plano evangelístico é incrível, pessoal, isso aqui nem parece
Velho Testamento. Quando você lê esse texto, nem parece Velho Testamento. Olha só, ele diz assim, declarem o que deve ser, apresentem provas. Eles juntamente acolhem, não há quem predisse isso, quem declarou desde o passado, não fui eu, Senhor? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Voltem para mim e sejam salvos. O versículo, eu estava lendo 21. 22. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará e junto de mim toda língua jurará. E dirão ao meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Glória a Deus. Glória a Deus. É incrível quando a gente entende a obra de Deus nas nossas vidas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós podemos nos apoiar nessa verdade, porque Deus é quem está nos salvando, Deus é quem está nos restaurando, e todos esses planos fazem parte do plano maravilhoso que Deus tem para salvar as nossas vidas da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, né, pessoal? Desculpa, eu não vou abrir para as perguntas hoje, porque eu tenho tenho outro compromisso agora. Eu vou orar e a gente vai terminar esse momento, mas amanhã a gente está de volta. Então, eu vou entrar um pouco mais cedo, né? Se você quiser trazer as perguntas, amanhã a gente vai ter um tempo de qualidade um pouquinho antes para a gente poder conversar, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque essas profecias de Isaías, essas palavras de Isaías são tão relevantes para nós no dia de hoje. Obrigado porque a tua presença é real e porque o Senhor é um Deus vivo que tem tocado em nossos corações. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor e que o Senhor continue a nos conduzir com a tua palavra e com o teu espírito para que possamos ser moldados, afiados, lapidados pela tua palavra, até que sobre somente a ti, até que sobre somente a tua essência nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, que Deus continue guiando a vida de vocês mais e mais e a gente se vê amanhã, terminando esse primeiro bloco da segunda parte de Isaías, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.